qual a gravidade, né, do 8 de janeiro e por que essa data não deve ser esquecida? O 8 de janeiro ficou como um símbolo de uma tentativa de golpe contra a nossa democracia, contra a Constituição e contra os direitos. Por que eu falo um símbolo? Porque, em especial depois do último relatório da Polícia Federal, não dá mais para se falar que o golpe foi apenas no 8 de janeiro, a tentativa de golpe. Né? Na realidade, foi um conjunto de atos, todo um iter, né? um itinerário de atos, que o 8 de janeiro foi, vamos dizer, o que ficou como símbolo e talvez como ápice. Né? Mas o que se observa, inclusive a partir desse relatório, algo que já se sabia, mas que agora está com provas, inclusive científicas, etc., de tudo isso que eu vou falar, né? Eu diria que é um dos melhores relatórios policiais que eu já tive contato na vida, porque é feito de forma democrática, de forma não autoritária, com provas científicas, inclusive, né? Com provas técnicas, muito bem feito, muito bem elaborado e abundante em termos de prova. Eu diria que a materialidade do delito já está mais que provado, vai ser muito difícil o trabalho dos advogados se eles insistirem em querer negar que houve uma tentativa de golpe no Brasil como crime. Não há como, a quantidade de provas é abundante, é impressionante, né? Em tudo que você tem reunido, não só nesse relatório, como nos processos, etc. Há uma abundância de prova de que houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. Né? Então, o que provavelmente os advogados vão fazer, que é um caminho mais frutífero, de tentar cada um negar a autoria do seu cliente. Isso é possível. Né? O relatório aponta, acho que são 37 pessoas, se a memória não me fala agora, e obviamente é possível que ali estejam pessoas que não se tem a prova da autoria, vai ter que provar a autoria individual de cada um, individualizar as condutas, isso é uma tarefa do Ministério Público, e realizar a prova de autoria em relação a cada uma de uma delas. Com quem não se lograr realizar essa prova de auditoria deve ser inocentado, ponto. Não tem o que se falar. Não se pode querer prisão das pessoas a qualquer custo, isso é fascismo, isso é barbárie. Nós não podemos, nós estamos lutando pela democracia, portanto, pelos métodos democráticos, inclusive na hora de processar alguém. Né? Inclusive na hora de processar alguém que a gente sabe que atentou contra a democracia, mas esse atentado tem que estar comprovado no processo para poder levar à condenação de alguém. Se não tiver comprovado, mesmo que a gente, no nosso papo aqui, saiba que o sujeito participou daquilo, não tem o que fazer, tem que inocentar. Há uma diferença entre a inocência moral e a inocência jurídica. A inocência jurídica tem que ser observada como um valor de civilização. A inocência ou a culpa jurídica tem que culpabilizar, considerar culpado aqueles em que for demonstrada a materialidade do delito e a autoria, participação do sujeito na conduta típica do crime. Agora, o que eu estava falando, quer dizer, o que esse relatório demonstra de forma farta é que houve uma organização criminosa incrustada no governo, na sociedade civil, nas Forças Armadas, né, que operou de forma articulada em núcleos especializados para produzir esse crime do golpe de Estado. E passou por várias condutas, esses diversos núcleos. Atividade na internet para tentar criar um clima na sociedade contrário às eleições, ataque direto às eleições, né? Inclusive cooperação de instituições de Estado, a Polícia Rodoviária Federal tentou impedir que eleitores chegassem às urnas, ou seja, houve um ataque direto da Polícia Rodoviária Federal às eleições, bloqueio de estradas, ataque à sede da Polícia Federal no dia da posse do presidente eleito, da posse eleitoral, ataque, tentativa de obstaculizar a posse com explosão de caminhões, né? A organização de um grupo de militares superiores, coronéis e general, né? Das forças especiais das Forças Armadas, que são o núcleo das Forças Armadas especializadas em, vamos dizer, em ações irregulares, ou seja, em atuar de forma sem uniforme, civil, treinados em matar gente, é o pessoal mais especializado do Brasil nas nossas Forças Armadas e
em matar gente, né? Quer dizer, vamos dizer assim, e esse pessoal se organizou, foi financiado pelo Palácio do Planalto, não se sabe direito por quem ainda, mas saiu de lá o dinheiro, né? Eu acho que não é à toa que na casa do tenente-coronel Cid acharam dinheiro, era para financiar esse tipo de coisa mesmo, a impressão que me dá, aí é uma impressão, mas de qualquer forma, esse pessoal foi financiado em dinheiro vivo, comprou equipamentos necessários a realizar a ação, chegou a estar e planejou claramente a morte do presidente, do vice e do ministro Alexandre. Chegou a iniciar a atividade para matar o ministro Alexandre, se organizar em torno da casa dele, né? Compraram celulares de segunda mão, em nome de terceiros, com linhas em nome de terceiro. A Polícia Federal, com técnica e ciência, conseguiu desvendar tudo isso e demonstrou por geolocalização que estavam ali ao lado do apartamento do ministro para matá-lo. Essa era a função, isso se demonstra pelas conversas, várias provas, conversas de WhatsApp, geolocalização, a identificação do celular como sendo propriedade de um dos coronéis é feita por um mecanismo impressionante. Ele tira uma foto de um cartão no celular, aparece um pedaço do dedo dele, vão lá e identificam a impressão digital dele por esse pedaço. Ou seja, um trabalho técnico primoroso que demonstra que houve, por parte de oficiais superiores da ativa das nossas Forças Armadas, a articulação de um grupo com a função de matar o presidente eleito, o vice-presidente eleito e o ministro do Supremo. Além disso, tivemos a tentativa de ato terrorista no aeroporto. Eu estou esquecendo aqui de vários atos. Na internet, teve gente que apoiou esse tempo inteiro a criação de um clima de golpe, ou seja, não era mera manifestação do livre direito à expressão, mas o uso de mecanismos de comunicação para estimular e articular uma conduta violenta contra as instituições e contra o Estado de Direito. No 24 de dezembro, lá, tivemos a tentativa de ato terrorista no aeroporto de Brasília, onde, inclusive, o agente reconhece que tentou praticar aquele ato por conta de querer provocar as Forças Armadas a tomarem uma conduta. Tivemos a produção de uma minuta de um decreto, reuniões entre o presidente da República e os comandantes das Forças Armadas para produzir um decreto de estado de sítio, que não tem nada de constitucional. Só queria destacar que todas as ditaduras do século XX, todas, na Europa e na América Latina, foram instituídas por declarações jurídicas desse tipo. Hitler, por exemplo, quando instaura a ditadura hitlerista, Hindenburg, pressionado por ele, produz um decreto de estado de emergência ou de exceção com base no artigo 48 da Constituição de Weimar, instaura a ditadura hitlerista, que depois, inclusive, aprova uma lei de plenos poderes para Hitler no parlamento. Aqui no Brasil tivemos o ato institucional número 1, né, que declara, inclusive, que havia no Brasil que a Revolução de 64 era moderada porque havia uma normalidade constitucional, está nas fundamentações do ato institucional número 1, vejam no Google, porque a Constituição de 46 tinha sido mantida em vigência. Aliás, a Constituição Democrática de Weimar foi também mantida em vigência no período da ditadura hitlerista. Ou seja, existirem decretos de exceção, como o decreto de estado de sítio no Brasil, é comum na instauração de ditaduras e de rupturas com a democracia, que é o que exatamente estava planejando o presidente da República, aparentemente, né? Vamos ver como é que fica a prova disso no processo, mas teve reuniões com os chefes os comandantes das Forças Armadas, e felizmente houve resistência de 2 desses comandantes a realizar o golpe. Provavelmente 8 de janeiro ocorreu como uma forma de tentar pressionar, aliás, é isso que declaram os executores do 8 de janeiro, né? Que era para pressionar as Forças Armadas, que estavam resistindo, pelo menos 2 dessas armas, do comando dessas armas, estavam resistindo a dar o golpe, e era para pressionar as Forças Armadas a darem o golpe. Isso está claro nas conversas de WhatsApp, declarações feitas na internet. Essa turma não teve muito pudor de tornar pública a intenção violenta, né? Aliás, o 8 de janeiro foi uma conduta articulada
por essa organização criminosa com financiamento, isso está mais do que demonstrado hoje, articulação de ônibus, mais de 300 ônibus que vieram do país inteiro, e pelo que foi falado pelos próprios integrantes desse movimento, na internet, nas conversas de WhatsApp capturadas, etc., claramente com a intenção de provocar o que eles chamavam uma intervenção militar, ou seja, um golpe de Estado no Brasil. A finalidade da conduta era essa, chegar lá e praticar aquela violência que a gente conhece como sendo a violência do 8 de janeiro. Portanto, o 8 de janeiro ele foi um último suspiro, eu diria assim, a última tentativa, uma tentativa de pressionar as Forças Armadas que relutavam em dar o golpe, que se resistiram, isso é uma realidade. O Exército e a Aeronáutica resistiram a aderir à pretensão do então presidente da República em dar o golpe. Por isso que não se pode falar, desculpe, que eram velhinhas com Bíblia na mão, ou generais de pijama, não. Foram agentes das forças especiais que planejaram e começaram a executar a morte de pessoas, de líderes do Estado brasileiro. Foi reunião entre o presidente da República e os comandantes das Forças Armadas, que por ato alheio à vontade dessas pessoas não foi realizado o golpe, né, porque 2 deles resistiram. Quer dizer, ou seja, não se trata, é gente da ativa, oficiais superiores, a maioria dos oficiais indiciados são mais de 20, são oficiais superiores, majores, tenentes-coronéis, coronéis e generais, né? Quer dizer, então nós estamos falando de gente poderosa, né? Tanto com muita influência, se não estavam na ativa, eram gente muito influente nas Forças Armadas. O Brasil correu um gravíssimo risco de ter um golpe de Estado, gravíssimo risco. Eu pesquisei o assunto, pesquiso isso desde o começo dos anos 2000, né, a questão de estado de exceção. Eu não vi nada que eu vi na história dos países mais conhecidos, aí, democráticos, nenhuma tentativa de golpe tão extensa e tão intensa que não tenha conseguido se realizar nas democracias. Nem o atentado ao Capitólio se compara, porque ali houve uma atitude muito intensa num dia, uma atitude específica de ataque ao Capitólio, mas a realidade é que não foi produto de uma organização tão, pelo menos juridicamente demonstrada, como está sendo essa, e tão extensa, com tantos atos, né? Então, na realidade, a democracia correu gravíssimo risco. Há um discurso produzido, inclusive por alguns juristas de extrema-direita, que estão tentando reduzir o impacto disso. Isso é natural, o golpe deu errado. Não foi assim. Mas a realidade, não. As provas são contundentes e extensas de que houve uma grave tentativa de golpe no Brasil, produzido por uma organização criminosa, com vários núcleos no governo, na sociedade civil, nas Forças Armadas, com especializações, inclusive, né, com funções específicas dentro da organização, que produziu vários atos com a intenção de produzir um golpe de Estado e tentou, na realidade, várias vezes, durante esse itinerário, que fosse dado o golpe de Estado. Primeiro um autogolpe, depois um golpe por uma ação específica das Forças Armadas contra o governo eleito, que é o 8 de janeiro. Ou seja, foram várias tentativas, na realidade, né? Vários momentos em que se tentou, né? O planejamento e início da execução do assassinato, do homicídio de agentes estatais, etc. Portanto, foi um momento muito grave para a nossa democracia, que, felizmente, por mecanismos democráticos, o Brasil conseguiu até agora conter, né? Eu falo por mecanismo democrático e por mais, vamos dizer, erros, equívocos que possam haver em decisões do Supremo, a realidade é que são erros, equívocos muito próprios do nosso sistema de justiça e não próprios do Supremo. Nós temos um mau sistema de processo penal em termos de garantia de direitos, então não é de surpreender que haja erro aqui ou ali. Mas, como regra geral, é uma excelente. O Brasil está dando uma lição para o mundo de como democraticamente se evita um golpe de Estado através de mecanismos democráticos. A história do combate à extrema-direita e também à extrema-esquerda não é fácil na história das democracias, né? Não é fácil. Karl Loewenstein, um grande constitucionalista liberal, em 1937,
chegou a propor que o mecanismo para poder se combater a ascensão do nazifascismo contra as democracias seria a decretação pelo chefe do executivo de estado de exceção, suspendendo totalmente os direitos, qualquer direito humano ou fundamental dos agentes do nazifascismo, com a possibilidade da sua prisão sem processo, etc. Né? Chegou a defender esse tipo de conduta, né? Uma democracia autoritária, vamos dizer assim, como ele usava a expressão. Né? Ou seja, durante muito tempo se cogitou no direito constitucional, claramente se estudou, se defendeu isso, que o estado de exceção fosse usado aí como forma de defesa da democracia. Né? Mesmo no pós-Segunda Guerra Mundial, quando você vê, por exemplo, o combate da Alemanha e da Itália a forças de extrema esquerda que ameaçaram as democracias lá na década de 70, se você pegar os processos na Itália, houve processo penal, mas houve a decretação de estado de exceção também. Né? Não conseguiram combater pelo uso do direito comum. Aqui no Brasil, com todos os erros que possam existir, está havendo uma contenção do golpe de Estado por mecanismos democráticos previstos na Constituição, na lei. Erros sempre ocorrem, não há como, né? Aqui ou ali, mas são pontuais e o grosso das condutas do Supremo é extremamente legítima. Né? E não estou vendo o reconhecimento devido, inclusive, da nossa mídia por isso, né? Sem conseguir compreender o que está vendo. Né? Um exemplo que eu dou é uma crítica indevida de editorial da Folha e de editorial do Estadão, como se o ministro Alexandre, um raciocínio simplista. O ministro Alexandre foi a vítima dos kids pretos lá, sua potencial vítima da conduta deles de tentativa de homicídio. Então, isso o torna impedido. Não é verdade. Para vocês terem uma ideia, levantamento de 2019 do CNJ coloca mais de 100 juízes no Brasil que recebem proteção especial do Estado pelo fato de, na condução que fazem de inquéritos e processos, estarem sendo ameaçados por organizações criminosas. Nenhum deles foi julgado impedido. Porque o artigo 256 do Código de Processo Penal é claro, quer dizer, não pode haver impedimento provocado. Se você atua como juiz num inquérito que investiga uma organização criminosa, essa organização não pode, pelo fato de ter te ameaçado, ter trocado o juiz, ela não pode escolher o juiz que vai julgar. O juiz natural, o princípio do juiz natural implica que o juiz que vai julgar o caso seja o anteriormente previsto na ordem jurídica, e é o caso, porque o Supremo era a principal fonte de ataque, logo é ele que tem que investigar esse tipo de questão. Mas não só que seja aquele previsto na regra, como que o réu não possa escolher, o réu investigado não possa escolher quem vai julgá-lo. Né? Em especial réus importantes como esse, generais, ex-presidente da República, ex-ministro. Né? É evidente que essas pessoas não podem ficar escolhendo quem vai julgá-las. Né? Portanto, houve uma leitura, a meu ver, simplista de parte da comunidade jurídica e desses editoriais, ao dizer que o ministro Alexandre estava. Hoje, o inquérito da PF comprova claramente que havia, desde antes do inquérito aberto pelo ministro Alexandre, pelo ministro Troff, um início de condutas dessa organização criminosa que lá na frente resultou no 8 de janeiro. Por isso é que eu falo que não se pode fatiar essas condutas. Não se pode. Uma coisa é o Kids Preto, outra coisa é o 8 de janeiro. Não, é uma organização criminosa só, agindo com uma finalidade só criminosa, que é tentar um golpe de Estado no Brasil, dar um golpe de Estado no Brasil. E o que fez o ministro Alexandre foi atuar nas investigações e nos inquéritos que investigavam esta organização criminosa, e por esta organização criminosa ele foi ameaçado. Não tem nada a ver com uma ameaça pessoal que se faça a ele. A razão não foi pessoal, foi em razão dele ser ministro do STF, incumbido de ser o juiz que atuava nesses inquéritos, e presidente do TSE. As eleições foram ameaçadas como parte dessa conduta da organização criminosa. Portanto, ele recebeu ameaças, etc., pelo fato de exercer essas funções institucionais. Queria se atingir a função institucional dele, não a pessoa dele. Por exemplo, quando ele foi ameaçado no aeroporto lá no exterior por particulares, quem é o relator do caso é o ministro Toffoli. Quem foi o relator do caso? Né? Foi o ministro Toffoli. Aí não tem nada a ver, é uma questão pessoal mesmo. Mas nesse caso, não. Nós não podemos entregar a jurisdição brasileira na mão das organizações criminosas. O PCC não pode ficar ameaçando
juízes que toquem, que sejam juízes em inquéritos que o investigam, com a finalidade de mudar esses juízes. Eles não podem ficar escolhendo quem deve ou não ser seus juízes. Nós vamos entregar para as organizações criminosas um poder inaceitável, né? O ministro Alexandre não é exceção em relação a esses mais de 100 juízes ameaçados por organizações criminosas no Brasil. Ele não é exceção. Essa organização criminosa do golpe é tão organização criminosa quanto o PCC, Comando Vermelho, milícias, etc., né? Portanto, esse é um exemplo de uma má vontade, eu diria, com a nossa mídia com relação a uma conduta do Estado brasileiro que deve ser enaltecida. Nós estamos conseguindo, dentro dos limites da democracia e da Constituição, conter e punir crimes gravíssimos de tentativa de golpe de Estado. Eu acho que isso não pode ser esquecido nesse momento, né? Deve ser esquecido dia 8 de janeiro como símbolo da ação dessa organização criminosa e desse itinerário de atos? Nunca. Eu só vejo sentido em a gente falar em condenar pessoas por essa tentativa de golpe de Estado se esse for o sentido que se busca. Porque condenação criminal, para mim, não resolve conduta de ninguém. Nenhuma dessas pessoas, para mim, vai se arrepender do que fez pelo fato de ter sido condenado. Esse tipo de crime, a condenação não leva a pessoa a se arrepender, é um crime ideológico, antes de tudo, né? É um crime de uma violência, de ódio, gerado por ideologia. Isso aí, em geral, não é passível da pessoa se demover daquela ideologia por conta das consequências práticas que tenham existido na sua vida. O que há aí, quando se condena por tentativa de golpe algum líder político, por prática de violência, né? O extremismo, o discurso extremista é admissível na democracia e deve ser protegido pelo direito à livre expressão. O discurso que estimule a violência concreta contra as instituições, não. Esse não. A democracia convive com extremismos, a democracia não convive com violência, nem com estimulação à violência. Então, isso não se pode admitir, né? Isso não está protegido. A tentativa de violência, o discurso que estimula a violência contra as instituições, não está admitido como protegido pelo nosso direito de livre expressão. É crime contra a democracia e a livre expressão não pode ser usada para finalidades de cometer crime, né? Portanto, digamos que não há. É importante que fique para as novas gerações a memória de que nós, sociedade brasileira, repudiamos intensamente, através das nossas instituições democráticas, repudiamos a prática de qualquer violência contra a Constituição, contra a democracia e contra as instituições democráticas. Nós não aceitamos a violência política como método legítimo no interior da democracia. Isso precisa ficar como mensagem. E, vou dizer aqui, não interessa se é uma violência de extrema-direita ou de extrema-esquerda. Pouco interessa. Nós não admitimos o uso da violência contra a democracia, contra a Constituição e contra as nossas instituições democráticas. E essa questão precisa ser passada para as novas gerações como um valor da sociedade. A condenação ela é importante por isso. A condenação obviamente, pressupondo que houve devido processo legal, demonstração da materialidade, que para mim já está demonstrada, do crime, e demonstração da autoria, esses devem ser condenados, que tiver presente tudo isso. E, ao serem condenados, ficará para a memória das pessoas a ideia de que nós repudiamos, né? Então, eu acho que o fato de, quando o ministro Alexandre diz de não comemorar, é não ficar enaltecendo práticas golpistas, é isso que ele quer dizer. Não ficar comemorando o 8 de janeiro no sentido de estimular a prática de novas violências, é isso que ele está dizendo, ele tem razão, se é isso que ele fala. Agora, lembrar da existência do 8 de janeiro como algo a ser repudiado é algo que deve ser feito sempre, sempre, né? Nós não podemos aceitar essas práticas golpistas que, infelizmente, acompanham a nossa história. E é a primeira vez na história brasileira com que as nossas instituições democráticas reagem com relação a isso na defesa da democracia. Por isso que eu acho que, com todos os erros que possa haver, isso que está havendo no Supremo tem que ser prestigiado por aqueles que defendem verdadeiramente, que entregam a vida para a defesa dos direitos, da democracia e da Constituição. Essas pessoas precisam defender, enaltecer
o que está sendo feito pelas instituições democráticas brasileiras, sem desconsiderar seus erros, mas enaltecendo que há muito, muito, muito mais acerto do que erros nesse caminho. Como consequência disso, existe a cogitação no meio social e político da questão de se vamos ou não produzir uma lei de anistia aos participantes dessa organização criminosa. Eu acho esse um imenso erro político. Né? Acho de constitucionalidade evidentemente duvidosa isso, mas nem vou entrar nesse debate. A prévia questão é um baita erro político, né, dos parlamentares. Tal. Eles foram eleitos pelo povo brasileiro jurando obedecer à Constituição da República. Jurando obedecer à Constituição da República. Eles não podem conceder uma anistia para tentar passar por cima do julgamento do Supremo. Parlamentar não julga, nem deve julgar, não é quem é incumbido de ser o guardião da Constituição. O guardião da Constituição é uma expressão que veio do mundo jurídico, que quer dizer aquele que interpreta por último a Constituição, aquele que define o sentido da Constituição. Quem faz isso numa democracia é a Corte de Justiça. Quem faz isso é a Justiça, no caso do Brasil, o Judiciário. É a nossa Corte Constitucional, que é o Supremo. Ele é que é a autoridade máxima para dizer o sentido da Constituição. Não cabe aos parlamentares quererem substituir o Supremo nesse julgamento, e é isso que eles pretendem com essa lei da anistia, por isso que ela é inconstitucional, inclusive. Há um desvio de poder na sua produção. Eu tenho um livro escrito início da década de 90, o desvio de poder na função legislativa, que trata desse tipo de desvio de poder quando praticado no interior da função legislativa. Quem tiver interesse em sebos, aí existe para vender esse livro. Então, o que eu queria dizer que é inaceitável, de qualquer forma, antes dessa questão jurídica, é inaceitável politicamente a anistia, porque isso significa estimular a prática de violência no interior da nossa democracia. Não há democracia que resista à prática de violências. Se isso se transformar num hábito, num cotidiano, a democracia não vai resistir. E nós vamos perder os direitos, perder a Constituição, perder a democracia, que será uma tragédia para a história da nossa sociedade, mais uma na nossa história. Então, nós não podemos aceitar. Eu acho até que seria mais adequado, eu sou contra também, mas mais adequado se cogitar um indulto, por exemplo, depois da condenação. Mas nunca algo como está se pretendendo fazer antes da condenação dos líderes. Porque daí esses líderes nunca vão passar para a história como tendo feito o que fizeram, liderado uma organização criminosa para acabar com os direitos, com a democracia, com a instituição. Quando eu falo acabar com os direitos, eu estou falando que as vítimas desse tipo de conduta não é uma autoridade ou outra do judiciário, as vítimas somos todos nós e cada um de nós, porque são os nossos direitos, que é parte importante, fundamental do nosso patrimônio jurídico, aliás, a parte mais importante, mais importante que ter uma casa é ter direito de liberdade, é ter direito a votar, é ter direito a ser senhor do seu destino como cidadão, pois esses direitos estão sob ameaça quando a gente fala no uso da violência golpista contra a democracia. Então, estariam roubando o que mais de precioso há na construção que a humanidade fez em todo o seu processo civilizatório, que são os direitos, estariam roubando da sociedade e de cada um de nós. Nós não podemos admitir isso, não podemos admitir que isso seja tolerado. Como dizia Hannah Arendt, não se pode tolerar o intolerável. Tem que em certos momentos da história, é importante punir como forma de garantir os direitos à democracia. Em que momentos? Em momentos em que o sujeito usa do poder político para liquidar com os direitos, com as garantias, com as constituições e com as democracias. É exatamente o que está havendo, ou o que se tentou fazer. Portanto, não se pode dar anistia. Anistia é um imenso erro, que ficaria como um aval dado pela nossa instituição legislativa a práticas golpistas. Mesmo que fosse depois considerado inconstitucional pelo Supremo, como deveria ser caso aprovado, ficaria muito ruim, porque é o legislativo, os representantes do povo querendo não só passar pano, mas avalizar uma prática golpista. Isso é muito ruim. Essas pessoas exercem mandato. Ao exercer mandato, juraram a Constituição da República. Estariam descumprindo o seu compromisso mínimo com a democracia, com a sua própria função parlamentar, etc. Seria muito ruim para o nosso legislativo, para a história democrática do Brasil, a aprovação de algo assim. Portanto, sou veementemente contra
a aprovação de qualquer lei de anistia em favor dos golpistas. Eu acho que precisa haver apuração até o final, com devido processo legal, com direito de defesa, só condenar aqueles que seja demonstrada a materialidade do delito, a meu ver já está demonstrada, e a autoria. A autoria precisa demonstrar, precisa estar comprovada. Não adianta a gente saber que fulano ou Beltrano estava envolvido nessa organização do golpe. É importante que esteja claramente demonstrado no processo esse envolvimento. Se não tiver, tem que ser inocentado, não tem problema nenhum inocentar pessoas que estejam ali. De qualquer forma, o processo democrático foi cumprido, se demonstrou que o judiciário, e mais do que o judiciário, que as nossas instituições são contrários à prática de violência e de golpes, se condena algum, se inocenta outro, faz parte do jogo democrático e da civilização. É isso que eu queria dizer, eu agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado.